Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Mais um dia debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor. Estamos aqui reunidos online, através da internet, através do Facebook e mais acima, após da nossa live aqui no Facebook, estarei postando no YouTube. E estamos hoje com essa missão de falar a palavra do Senhor. Estava com saudades, irmãos, Quanto tempo a gente não se vê, Um dia que a gente não se vê. E eu quero falar contigo hoje a respeito de nada irá nos faltar. Tânia, boa noite. Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz. Nada nos faltará, irmãos. Hoje eu tive a oportunidade, ou melhor, a necessidade de estar indo ao mercado, ou melhor, a lotérica. E o que aconteceu? Eu percebi que não era só eu que tinha necessidade de ir. Muita gente, impressionante o número de pessoas. Sônia, Deus te abençoe, meu querido. Muito impressionante como o Campo Grande está vivendo a não quarentena. Irmãos, eu conclamo a todos, fiquem em casa o máximo possível. Tente sair nos horários de menor fluxo de pessoas, porque nós já percebemos que essa doença ela não está de brincadeira. Mas o que eu quero trazer para mim e para você é que nós devemos entender e nos alegrar. Tainá está aí, ó, o cenário lindo, Tainá? Nós devemos entender. Irmã Jacilda, boa noite. Boa noite, irmã Isabel, irmã Edilane. Isso, glória a Deus, muito obrigado, Sônia. Hoje eu passei lá na casa da irmã Maria Souza, completa 83 anos hoje. Aí eu tive a oportunidade, não dei um abraço, mas eu fui lá, orei com ela, agradeci ao Senhor e também encontrei, fui à casa do irmão Eliakim. Ele está muito bem, e inclusive eu falei com ele que eu tenho uma leve desconfiança que trocaram a estrela no peito dele pela Cruz de Malta, então acho que é por isso que ele está firme e forte. Leonardo Palomino, Deus te abençoe. Josi também, Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui na casa do Elias e da Tainá. Olha que coisa legal que está aqui atrás de mim, ó. Olha que painel legal, ó. Olha lá, ó. Muito legal, Coisa de professora, A Tainá é professora. O Elias em breve será professor da EBD também, ele não sabe não, mas ele já está sendo treinado para isso. E nós estamos aqui hoje para compartilhar um salmo muito, muito conhecido, muito interessante. Regina, Deus te abençoe. E que tocou meu coração hoje quando eu vi no WhatsApp da igreja, a irmã Helenita postou ele. Yolanda, Deus te abençoe, minha querida. Postou ele. Vitória também, Deus te abençoe. Salmo de número 23. Salmo de número 23, eu tenho certeza que a maioria de nós sabe ele de cor e salteado, Mas nós precisamos meditar sobre a palavra do Senhor. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para o meu e para o seu coração hoje. O Salmo de número 23, mostrando o Senhor, o bom pastor. Eu vou ler na versão da Almeida, corrigida e fiel ao texto. Pede oração pela sua vida e do seu filho, Regina. Sônia, tá sim, vamos orar. Davi Silva. Sim. Tá dizendo que o irmão trocou 6 por meia dúzia, Vasco pelo Botafogo. Jaidalva, paz do Senhor. Sara, boa noite. Deus te abençoe. Manda um beijão pro Bito. Hoje eu encontrei o Bito, dei um alô para ele de longe. Então eu quero falar com vocês, recitar o Salmo de número 23, que Luciana Campanhão também está conosco, Deus te abençoe, e nós estaremos fazendo a meditação e nos alegrando e abrindo os nossos corações
para a vontade do Senhor através desse salmo. Eu vou ler, os irmãos, por favor, em reverência, entendam que hoje, a partir de agora, estamos em culto e é a palavra do Senhor que está sendo lida, e receba ela de bom grado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Soberano Deus, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome pela leitura da tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Que ela venha trazer luz, tranquilidade e transformação às nossas vidas. Que eu diminua, Senhor, para o seu nome ser engrandecido, e que nós possamos estar sempre reunidos em teu nome e sentindo a tua maravilhosa e santa presença. Em nome de Jesus, recebe, Pai, a minha humilde oração. Amém. Então, amados, esse livro do Salmos 23, Maria Rosinha, Deus te abençoe, é o Rildo que está aí, né? Robinho, estamos juntos. O Bom Pastor, um salmo de Davi. E eu vou ler aqui na versão da Bíblia King James e vamos meditar versículo por versículo nesse salmo, que são só 6 versículos. Então dá para nós fazermos isso nesse espaço da live. E eu quero que você preste muita atenção nisso e deixe o Espírito Santo falar no seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Davi está falando aqui, começa o salmo falando do grande amor e da onipresença do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas também um rei, e antes de ser rei era o que? Era um pastor de ovelhas, e toda a sua trajetória, todos os erros e acertos, Claudinho, Deus te abençoe, todos os erros e acertos dele, ele percebeu e ele entendeu que o Senhor, sendo o seu pastor, nada faltará. Então esse salmo, o salmo de Davi, ele está totalmente, explicitamente falando na linguagem que ele mais conhecia, que era ser um pastor. Ele, como um pastor de ovelha, ele se coloca como uma ovelha e sendo o Senhor como seu pastor. Da onde eu tirei isso? Daqui, o Senhor é o meu pastor, nada me falta ou nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Os prados verdes, conhecidos aqui neste tempo, eram locais em meio a montanhas rochosas, a vales rochosos. José Augusto, Deus te abençoe. Era um local em meio aos vales, né? Que os pastores de ovelhas levavam suas ovelhas. Eles sabiam que ali tinha um pasto verdejante, e normalmente esse pasto ele acompanhava ou um charco ou um lago, também com águas limpas e refrescantes. Então as ovelhas, quando eram levadas ali, elas se refrescavam, e ali elas tinham a companhia do seu pastor, e ali elas repousavam tranquilamente, se alimentavam e se refrescavam com a água. Elaine Palomino, Deus te abençoe. E é aqui que o Davi está falando sobre isso. E o versículo 3, ele fala assim: restaura o meu vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Então o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, Ele nos leva a pastos verdejantes. E aí hoje nós, qual é o nosso alimento como ovelhas do Senhor? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento. A palavra do Senhor nos conduz a pastos verdejantes e refrigera a nossa alma. Porque a palavra do Senhor, quem é? É Jesus Cristo, o Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, o Verbo eterno, o pão vivo que desceu do céu. Miriam, Deus te abençoe. Então, ele nos leva
a palavra dele, Jesus Cristo, a água da vida, em que a água que nós, quando bebermos, nunca mais teremos sede. Que sede é essa? Sede da nossa alma, a sede que refrigera a nossa alma. E o salmista Davi está falando sobre isso. Quando o Senhor é meu pastor, Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ou a alimento, um alimento necessário, e restaura meu vigor, e me conduz ao caminho da justiça, pelo amor do seu nome. Então a justiça que nós precisamos ter neste mundo, a justiça que nós tanto almejamos, a justiça, Eliana, Deus te abençoe, que nós queremos muito contra os nossos inimigos, que não devemos ser assim. Irmão Luiz, Deus te abençoe, meu querido. Essa justiça é a divina. Ele nos leva no caminho da justiça. E qual é a justiça de Deus? O justo viverá e viverá uma vida tranquila, uma vida em abundância, uma vida em paz, porque o Senhor nos leva a pastos verdejantes e refrigera a nossa alma com este pasto, com este alimento. Este alimento, a palavra dele. Que ela nos traz a justiça dele. E quando nós entendemos isso, nós não ficamos procurando justiça ou sermos justiceiros, porque a justiça é do eterno. Então, amados, o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Aqui o salmista vem falando. Muito obrigado. Diácono Ederson, mais um tijolinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Está com medo da Covid? Está com medo de perder alguém? Meu irmão, toma essa palavra para você. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer. A doença está aí? Sim. Ela pega na gente? Pega, mas nós não devemos temer, porque nós sabemos para onde nós vamos. E nós sabemos o poder que tem a nossa palavra. E nós sabemos o poder que tem a nossa oração. Então ore, meu irmão, com fé na palavra de Jesus Cristo. Embrace o escudo da fé e retire e blinde e bloqueie todos os dardos inflamados que o maligno lança, inclusive essa Covid. Covid, coronavírus na tua vida. Tira isso da tua mente, do teu coração. É difícil, mas, irmãos, nós devemos saber que nós somos também revestidos do poder dos altos céus, que o Senhor nos blinda contra isso tudo. Não estou dizendo que nós somos super crentes, que não teremos a Covid. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós não devemos temer, porque nós podemos sim sermos contaminados, porém nós também podemos ser curados. É isso que eu estou querendo te dizer. E isso não tem que tirar a tua paz. Isso não tem que tirar da tranquilidade. Isso não tem que trazer ansiedade e angústia no teu coração. Ei, para com isso. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Jorge Diwana, Deus te abençoe. Não temerei, porque Ele está com a tua vara e o teu cajado me protegem. Aí que eu quero falar um pouco mais sério contigo. Você tem o Senhor como Senhor e Salvador? O Senhor como seu pastor? Entende que nós devemos nos alimentar diariamente da palavra dele? Porque ela nos traz refrigério, nos traz paz, nos guia segundo as veredas e a justiça do Senhor, pelo amor do nome dele. E se você está como eu, andando pelo vale da sombra, Marcelão, Deus te abençoe. Nós estamos do lado do vale da sombra da morte. Afinal de contas, nós somos cariocas, né? Quem sabe um dia uma bala perdida possa nos achar. Repreendo isso em nome do Senhor. Mas nós andamos sempre no vale da sombra da morte. Se você virar uma rua ou uma esquina diferente, não piscar o farol, não baixar, já era, né? Então, todo dia a gente anda pelo vale da sombra da morte. E não é essa Covid que vai tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade, né? Olha quanto tempo a gente bebia água com fezes, né? Água com sabão, né? E a gente passou por tudo isso, não vamos passar pela Covid?
Vamos sim, em nome do Senhor. Está repreendido isso em nome do Senhor em nossas vidas. E aí ele fala que a vara do Senhor e o cajado protege. O pastor de ovelhas, ele usa uma vara, normalmente ele guarda no seu cinto, e o cajado. A vara é para quê? A vara é para correção. A vara é para aquela ovelha que cisma de ser bode, tomar varada na cabeça. A vara é para aquela ovelha que está no meio do pasto verdejante, aqui ouvindo a palavra de Deus, está no aprisco. Aprisco é o lugar das ovelhas. Aprisco é o lugar das ovelhas, igualzinho o templo da nossa igreja, né? Está ali, mas está com a cabeça fora, ou então está ali querendo fazer coisas que não são de ovelha, e aí o pastor dá aquela varada, né, boa, gostosa, aquela que faz assim, né, aquela varada bonita para repreender e para ensinar. E o cajado ele é curvo na ponta, né? Ele tem a curva na ponta. Para que serve o cajado? Para puxar aquela ovelha que está ali andando no vale da sombra da morte, para puxar aquela ovelha que está querendo sair do aprisco na hora errada, para puxar aquela ovelha que está dando ideia para lobo, né? E talvez algum lobo disfarçado de ovelha. E é justamente para isso. E o Davi, como um pastor de ovelhas, ele fala, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, palavra do Senhor, é a vara que nos corrige, e o teu cajado me protege, o cajado do teu pastor, de te protegendo contra os males. O cajado, Norma, Deus te abençoe. O cajado do pastor que fala assim, ó, não vai por aí não. Não faça isso, porque muitas das vezes a gente não precisa entender, e sim obedecer. O cajado do teu pastor está mostrando um caminho novo, um renovo do Espírito Santo, um renovo o avivamento que o Espírito Santo traz, e você com as suas religiões, ou melhor, com a sua religiosidade, está cismando em sair do aprisco em que Deus te colocou para servir ali e para ser ovelha do seu pastor. E aí o cajado serve para isso. Versículo 5: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Irmãos, aqui também é outro. O Senhor prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Que banquete é esse? São os dois banquetes, tanto o físico quanto o espiritual. Irmãos, o pão não faltará. O pão não faltará em seu celeiro. A comida será, quando não for farta, mas será o suficiente. Então, em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento, não entre nessa pandemia de encher mercado, de fazer fila para entrar em mercado. Hoje tinha fila para entrar no Presunic, só misericórdia. De querer comprar o mundo, e comprar comida, e se encher, se entupir. Irmãos, calma. O Senhor prepararás um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. E olha mais que ele fará. Ele ungirá a minha cabeça com óleo. O pastor de ovelhas, ele ungia a cabeça das ovelhas. Por quê? Eu estou falando porque Davi aqui está comparando e está fazendo um paralelo à sua vida como pastor e salmodiando ao Senhor que ele, ovelha do Senhor, ele é feliz e é contente porque ele tem um bom pastor com ele. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me vai faltar. E aí, por que o pastor unge a cabeça das ovelhas com óleo? O chifre da ovelha, quando nasce, e quando ele não é queimado, ou quando ele está crescendo um pouquinho mais, a tendência dele é entortar e furar a cabeça da ovelha, e ali fazer machucado, e as ovelhas gostam de andar juntas, viu, ovelhas? Ovelhas andam juntas, em alegria, em comunhão. Valmir, Deus te abençoe. Então elas podiam se machucar, e esse machucado podia dar uma doença, que é a doença da mosca, né? O ovo da mosca que posa ali, dá bicho.
Então a unção com óleo pelo pastor das ovelhas era justamente para isso, ele ungia a cabeça das ovelhas. Mas também Davi pode ter falado a respeito da unção que o sacerdote trazia para as pessoas, a unção que o sacerdote ministrava sobre as pessoas com óleo. Existia o óleo da unção, o azeite, eram vários tipos de azeite. O melhor azeite que tinha, o mais caro, era o azeite da unção, o óleo da unção, que simboliza o quê? Você está ungido, está protegido pelo Eterno. E esse óleo da unção ele foi trocado pelo Espírito Santo de Deus, que nos unge e que habita em nós. Pastor, é errado usar o óleo. Então hoje não estou dizendo nada disso. Você tem que usar o óleo relembrando isso, tudo que a gente entende que era a unção com óleo. Mas o óleo não tem poder nenhum. O óleo não cura. Hoje o óleo da unção de hoje não cura, não liberta, não faz nada. Por quê? O óleo, a unção de hoje é feita pelo Santo Espírito. Então o óleo de hoje só lembra, ele faz você lembrar, é uma memória. Você lembra quando você unge com óleo especial, óleo preparado para ungir, você usa para o quê? Para mostrar a pessoa, para a pessoa lembrar toda hora que olhar o óleo, sentir o óleo, lembrar que ela é do Espírito Santo e que o Espírito Santo está com ela 24 horas por dia. E que a maior e melhor unção de todas é a unção do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. E assim ele vai e conclui: e faz transbordar o meu cálice, faz transbordar o meu coração, faz transbordar-me de alegria. Por quê? Porque se sente cuidado. A ovelha que é um bicho manso, e ela se sente cuidada quando ela é ungida. E falar em cuidado, quando nós falamos da vara e do cajado, existe aquela ovelha fujona, aquela ovelha que não quer seguir as normas e regras do aprisco, né, no caso nosso da igreja, aquela ovelha que já fugiu uma vez, fugiu outra, aquela ovelha que agita as outras. O que o pastor faz? Ele pega ela pela terceira vez que ela fugiu, pega ela e quebra as pernas dela. Por amor. Olha que interessante. Por amor, ele vai lá e quebra a pata dela. Quebra a pata da Deus te abençoe. Quebra a pata da ovelha por amor. E olha, essa ovelha não fica triste com o pastor dela não. Porque ele quebra a pata dela e traz ela nos ombros e põe ela lá na aprisco para ser alimentada com uma boa comida, para refrigerar a sua alma, para beber a água pura, limpa e para ser bem tratada. Então ela não fica triste por ter as suas patas quebradas pelo pastor não. Ela sente, a ovelha, assim como ela sente quando ela vai morrer, ela sente quão amável é o pastor neste ato. Denise, boa noite, de estar quebrando as suas patas. E o versículo 6 diz assim a palavra: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A felicidade e a misericórdia do Senhor certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando? Quando eu tiver o Senhor como meu pastor. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Irmãos, dias sem fim, a eternidade. Nós habitaremos lá na casa do Senhor por dias sem fins, pela eternidade. Porém, há um grande paradoxo entre o versículo 6 e o versículo 1 deste salmo de Davi ao Senhor, mostrando que o Senhor é um bom pastor. Ele trata bem as suas ovelhas, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. Ele preparará um banquete na presença dos meus inimigos, dos nossos inimigos. Ele ungirá a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transbordará. Meus irmãos, recebam essa palavra, entendam essa palavra.
meditem sobre essa palavra, que o final deste capítulo, ele te remete ao primeiro. E eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fins, e eu habitarei na eternidade. Quando? Lá o versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor for verdadeiramente o teu pastor, você habitará na casa do Senhor, você estará no paraíso. Para estar no paraíso tem que ter o Senhor como seu salvador, como seu pastor. E como é que eu faço isso, pastor? Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha vida pecaminosa, entrego a minha vida verdadeiramente a Jesus, porque sem Ele nós não estaríamos vivos, porque Ele tomou o cálice da ira do Senhor, que era para destruir a humanidade, assim como eu e você. Mas Jesus Cristo lá naquela cruz, Ele recebeu todo o nosso pecado e pagou o preço, um preço de sangue pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados. E Ele morreu como um homem que era, né, homem e Deus. Ele tinha a nossa carne, Ele sofreu o que a nossa carne sofre, porém Ele não pecou, mostrando para mim e para você que é sim possível não pecar, que é sim possível estar buscando a santidade e a santificação, sem a qual não veremos o eterno. É possível sim resistir o diabo e ele fugirá de nós, porque depois de 40 dias e 40 noites, jejuando no deserto, Jesus Cristo foi tentado por Satanás, ao dizer assim, ó, tu não és Cristo, Filho do Deus vivo, dê ordem a essas pedras aí, para se tornarem pães, dê ordem aos anjos, se joga do precipício, se joga do pináculo, do tabernáculo, e se joga e dê ordem aos seus anjos, para eles te apararem. E Jesus Cristo levou o que? A palavra, o que? O alimento. Por isso que eu estou te falando, ó, o alimento é a palavra. E Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o seu alimento. A palavra do Senhor tem que trazer refrigério à tua alma. A palavra do Senhor tem que te levar a pastos verdejantes. E a água da vida, Jesus Cristo, morreu essa carne, teve que morrer para Ele ressuscitar. Ressuscitar e vivo está com o Pai. Agora, ansiando a volta para nos levar à Nova Jerusalém. Mas só que Ele só levará quem tiver o Senhor como seu pastor. E o Senhor sendo seu pastor, mostra-nos aqui esse salmo, que Ele vai nos guiar a pastos verdejantes, e nós não vamos deixar de andar no vale da sombra da morte. Então, igual hoje nós estamos andando, né? E igual nós podemos estar doentes, podemos estar fracos, nós estaremos andando no vale da sombra da morte, mas não devemos temer. Ó, pega a visão, não devemos temer em meio a este vale da sombra da morte chamado Covid, chamado H1N1, sarampo, essas coisas todas, depressão, síndrome do pânico, está repreendido em nome do Senhor. Não ande, você vai andar nesse meio, mas não tenha medo, porque o Senhor está contigo. A vara e o cajado do Senhor te consolam. Então, o que nós aprendemos? Quando Deus nos dá alimento, a palavra, e mesmo que nós estejamos andando no vale da sombra da morte, a vara e o cajado dele estará nos protegendo. Não é de maldade, não é Deus, nosso Deus não é um Deus rancoroso nem castigador. Nosso Deus é um Deus de amor, mas por amor, lembra da ovelha com a pata quebrada? Por amor, Deus nos resguarda e nos reveste da sua palavra, e Deus nos ensina e nos lapida com a sua palavra sobre nós. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, quando você está lendo a palavra de Deus, que aquilo te incomoda, que bateu fundo em você porque você faz aquilo, então não culpa o pastor, que é um mensageiro, que é o anjo mensageiro de Deus para com a congregação. Não culpa ele não, porque o pastor, que é pastor, ele não usa o púlpito para dar recado para ovelha nenhuma, e sim para todas as ovelhas, tá? Então, por isso que eu não atendo ninguém antes da pregação, tento não atender. Por isso que muitas coisas eu não quero nem saber, eu quero saber da transformação. Eu não quero saber se foi pecado, se foi
pecadinho, pecadão, até porque não tem, se foi heresia, se não foi, não. Eu quero saber da transformação. Quero saber da transformação. Irmão Mira, Deus te abençoe. Então, amados, não entenda que o Senhor está com o seu cajado e com sua vara. Então a vara, muitas das vezes, vai ser usada para nós. Não contra nós, mas por nós. Por Deus e para nós. Então a vara é necessária. Não vai machucar, não, a ponto de você morrer, não. Porque Deus não quer isso, Deus quer vida. A vara dele, a varada que ele vai te dar e vai me dar, para nos retornar ao caminho certo. Assim como o cajado dele, ele vai nos puxar. Às vezes eu e você estamos indo para um caminho meio maldito, e aí a vara do Senhor, o cajado dele, nos volta ao princípio. E ele vai preparar para nós um banquete, inclusive na presença dos nossos inimigos. Ele nos ungirá com óleo. E olha, sabe qual o óleo que Deus usou para ungir Jesus Cristo? O óleo da alegria. Eu não canso de falar isso, porque nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós somos do exército de Cristo. Então, qual é a roupa que nós usamos? Qual é a farda que nós usamos? Do exército de Cristo. Então, esse exército ele foi ungido com o óleo da alegria, e nós devemos transformar esse mundo com a alegria de Jesus Cristo, que ele sim, ele é a unção máxima de alegria, porque ele só sofreu neste mundo, mas nunca perdeu o bom ânimo, nunca perdeu a alegria, inclusive o senso de humor, que Jesus Cristo tinha muito senso de humor. Um deles é quando ele vai curar o cego, né? O cara é cego, ele vai e pergunta: o que tu queres? A pergunta, né? E o cego, se é hoje em dia, né? O cego fala assim: eu quero um iate, eu quero um óculos de grau. Não, né? Então, porque ele queria saber, ele queria que o cego entendesse que ele é o Senhor, que ele tem poder, né? Então, e também o humor dele não é igual ao nosso, é um humor lá de Jerusalém, né? Lá da Galileia, e de mais de 3.000 anos atrás. Então, esse era o humor. Mas a gente pode até falar um dia desse sobre a questão do bom humor, né? De Deus e dos seus discípulos também, né? Jesus Cristo usou muito isso, principalmente com os discípulos. Inclusive, antes da lapada, antes da varada dos discípulos, ele sempre usava uma questão de um bom humor ali. E a felicidade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. As misericórdias do Senhor, elas são renovadas todo dia de manhã nas nossas vidas, e nos dá a suportabilidade para o mal diário. E a felicidade dele também nos acompanha. Só depende de mim e de você, de transformar o nosso dia em feliz ou não. Eu e você temos essa capacidade, sabia disso? A felicidade do Senhor nos acompanha todo dia. Até porque vivo feliz, pois sou de Jesus, e já consigo o gosto da luz. Sou por Jesus, herdeiro dos Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti. E aí eu não vou continuar, porque senão eu vou errar igual o muito lindo. Mas é isso, somos felizes porque somos de Jesus. E aí essa felicidade que tem que encher o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Irmãos, não deixe você se sabotar, te trazendo tristeza para o dia de hoje, trazendo tristeza para as coisas que não são de Deus. Ei, acorda. Você mesmo, acorda. Você tem a possibilidade e a capacidade de ser feliz todos os dias. Não é porque você não quer, não é porque uma coisa acontece de errado, uma coisa acontece de ruim, uma coisa acontece de que não é da sua vontade, que você tem que trazer tristeza para o seu coração. Não, muito pelo contrário, nenhuma dessas coisas deve nos abalar.
ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei, porque eu sei onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei para onde eu vou. Sabe para onde eu e você vamos? E nós temos o nosso Senhor como nosso bom pastor. Nós habitaremos na casa dele por dias sem fins. Onde? Na Nova Jerusalém Celestial. Recebe essa mensagem no seu coração. E para onde você vai? Nada tema. Não tema, irmãos. Deus é contigo. Deus é com você. O cajado e a vara dele, ele está aí pronto para nos ajudar, para nos pastorear. Deixe ser pastoreado pelo Eterno. Ouça a palavra dele. Leia a Bíblia diariamente. Medite sobre ela. E este salmo aqui, se você tem ele gravado na sua memória, glória a Deus. Mas grave ele no seu coração e medite sobre todos esses versículos que nós falamos. E não é todos que vão estar na casa do Senhor. Só estarão na casa do Senhor pela eternidade, só habitarão na casa do Senhor pela eternidade somente aqueles que têm o Senhor como Senhor e Salvador e como bom pastor. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que você tenha uma noite maravilhosa e que amanhã, ao se acordar, você lembre que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas na tua vida. E as misericórdias do Senhor, elas te dão direito e poder para suportar tudo de ruim que vai acontecer no teu dia. Mas você não tem o direito de ficar triste e desmotivado pelas coisas ruins que estão acontecendo, pela falta de dinheiro, pelo isolamento, pelo que está vendo na televisão. Não deixe isso te abalar e te abater. Você é um cidadão do céu. Você tem o Senhor como Senhor e Salvador. Então, respeite, proteja-se e respeite o seu ser. Que o seu ser, o íntimo do seu ser, é um cristão, é uma pessoa verdadeiramente genuína, feliz e contente, ungido com o óleo da alegria. Feche seus olhos que eu quero orar contigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse momento que o Senhor nos proporciona de estar falando de Ti, de estar ouvindo a Tua palavra. Que a Sua palavra continue, Pai, nos mostrando o verdadeiro caminho. E nós sabemos que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. É um caminho, Deus, de amor, de ser altruísta, Deus, de ser amoroso, de ser perdoador. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de sono maravilhosa, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, eu te agradeço por este lar que abriu a porta à Tua palavra. Abençoa, Deus, o Elison e a Tainá. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa obra seja a mais rápida possível aqui, física, né, da casa deles. Está ficando linda para a honra e glória do Teu nome. E abençoe, Pai, todos aqueles que estão aqui, todos que necessitam do Teu Espírito de cura, do Teu Espírito Rafá. Abençoa, Senhor, aqueles que estão tristes, desmotivados. Mostre para eles, Senhor, que tendo o Senhor como bom pastor, como Senhor pastor, como melhor pastor que é, Deus, nós não devemos temer nada e devemos sim nos alegrar que nós iremos para a Nova Jerusalém. Que o Teu amor de Deus, de Pai, que a Tua graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações estejam com cada um aqui presente. Estejam, Pai, hoje em especial com a irmã Maria Souza, que completa 83 anos, e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Que nós possamos ter uma noite excelente. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos reunidos mais uma vez às 20 horas. Fiquem com Deus. Um ósculo santo a todos e shalom.